dia. Nessa manhã eu quero falar para você que nos segue em as nossas redes sociais, você que é nosso cliente, você que é nosso amigo, você que é nosso irmão. Eu sei que a internet ela vem trazendo muitas informações que edificam, informações que preocupam, mas eu quero nessa manhã falar algo para descansar um pouco o seu coração. Nós entendemos que tudo que tem acontecido tem trazido para as famílias muita destruição, muita tristeza e muita preocupação. Essa semana eu vinha orando sobre isso e Deus veio me revelando algumas coisas no meu entendimento e eu gostaria de dividir isso com você. Em toda a minha vida eu sempre fui alguém que sempre buscava fazer. Então eu compreendia até onde eu conseguia fazer, com a minha habilidade, com o meu esforço, com o meu entendimento. E essa semana, buscando mais intimidade com Deus, eu percebo que estamos passando em um momento a qual toda a nossa habilidade, todo o nosso esforço, toda a nossa coragem, ela se tornou limitada. Aonde esse momento é o momento que nós precisamos entregar a Deus. Mas eu também tenho buscado algumas informações, ou eu tenho buscado em Deus sobre tudo isso que tem acontecido. No meio cristão, há muito tempo já é falado sobre um grande avivamento em o nosso país, aqui no Brasil. E eu tenho entendido que esse avivamento ele começou, porque nós estamos passando por um tempo onde todas as famílias estão precisando deixar de fazer o que faziam, deixar de entender que a força do seu braço, do seu esforço, não é benéfica para esse momento, mas sim ter a comunhão, a reunião, o ajuntamento entre somente as famílias. E eu tenho entendido que isso, se nós caminharmos em fé e em sabedoria, nós vamos trazer para a nossa casa um grande avivamento. E eu quero falar nessa manhã sobre a mesa. Desde pequeno eu ouvia do meu pai e da minha mãe que a mesa era algo sagrado. E eu cresci e eu não entendia muito isso, porque eu achava que isso era uma religiosidade, uma crença. Mas quando eu comecei a ter mais entendimento, eu comecei a ver o poder que há, a união, a unidade através da mesa. Então, se eu puder dar um conselho para você nessa manhã, eu quero falar para você: aproveite esse momento, descanse em Deus. Aproveite esse momento para sentar na mesa com os seus filhos, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua família. Aproveite esse momento para ter comunhão, porque em todos os nossos afazeres e em todas as nossas correrias do dia a dia, nós muitas vezes estamos deixando para trás essa prioridade que é sentar com a família. Eu tenho como hábito aqui em casa proibir os meus filhos, eu tenho 2 filhos, o Lucas e o Davi, e eu tenho como hábito proibir eles de almoçar na frente da televisão ou no quarto. Eu sempre busco que toda a família ela venha fazer todas as suas refeições na mesa. Por que a mesa? Porque a mesa é o momento da comunhão, é o momento da unidade. Então, aproveite esse momento para trazer de volta aquilo que muitas vezes foi perdido. Tenha comunhão com a sua família. Busque estar presente com a sua família. E quando você começar a entender isso e a caminhar diante essa situação da comunhão, diante da mesa, você vai perceber que ao passar do tempo criou-se algumas raízes de amargura, algumas raízes amargas entre a convivência sua com o seu filho, você que é filho com sua mãe, com o seu pai. Então é tempo de analisar isso, entender a raiz, meter a mão lá na raiz e arrancá-la, tirando ela fora.
Então, como que eu faço isso? Qual a melhor forma de muitas vezes tirar algumas raízes amargas que estão em meio à convivência, ao convívio da família? Através de uma palavra chamada perdão. Então você que é pai, você que é mãe, você que é avó, se você sentir, aliás, não vá pelo sentimento, porque o sentimento vem através do coração e muitas vezes o coração é enganoso, mas se posicione e peça perdão àquele que talvez você criou uma raiz de amargura. Peça perdão. Você que é filho, aproveite esse momento, peça perdão aos seus pais por muitas vezes uma palavra que não foi uma palavra de honra, de obediência, de servir. Então peça perdão aos seus pais. Você que é pai, peça perdão aos seus filhos, à sua mãe. Se nós entendermos esse momento, se nós nos entregarmos a esse momento, nós vamos perceber que dentro da nossa própria casa haverá um avivamento, haverá algo novo, uma essência nova, um cheiro novo. Nós precisamos entender que nós precisamos ter o cheiro de Cristo. Nós precisamos entender que nós somos imitadores de Cristo. Nós precisamos entender que o lar é a prioridade da nossa vida. Por quê? Porque um dos maiores projetos de Deus, se chama família. Então aproveite esse momento, peça perdão, sente na mesa. De repente você precisa desabafar algo, então coloque para fora. Eu tenho entendido que ao passar do tempo nós carregamos dentro de nós muitos pecados escondidos. Em conversa com um amigo meu, um irmão meu, eu senti de falar algo para ele sobre pecado escondido. E também montei uma pregação que fala sobre isso. Eu tenho entendido que o pecado escondido é um lixo que guardamos para que ninguém veja. É um bichinho de estimação que fede muito. Então nós precisamos pegar de um ato simbólico, de um entendimento simples, identificar onde está esse pecado escondido e trazer ele para fora. E uma forma simples de pensar muitas vezes, imagine você que nós temos uma grande gaveta e que todo o pecado escondido nós estamos colocando naquela gaveta e fechando, colocando e fechando, colocando e fechando. E essa gaveta ela começa a se tornar pesada. E esse pecado vai crescendo dentro dessa gaveta. Então eu quero falar para você nessa manhã que é tempo de abrir a gaveta. E eu sinto fortemente de falar isso para você. Eu acredito que esse vídeo ele vai alcançar muitas famílias. E esse é o nosso propósito. Para que você entenda, abra essa gaveta. Nós precisamos abrir a gaveta, colocar o pecado para fora, confessar o pecado uns aos outros e orar a Deus e pedir perdão a qual nós carregamos esse pecado. Então quando nós saramos um pecado, é como se nós pegássemos a nossa mão e arrancássemos de nós mesmos aquela raiz amarga, aquela raiz que não gera fruto. Nós temos vivido em um tempo que o maior foco é causar resultados. Nós somos treinados, somos capacitados, somos impulsionados para gerar resultados. Mas eu quero falar para você que resultado sem gerar frutos é inválido todo o seu esforço. Quando nós vamos criar algum resultado, nós precisamos gerar frutos desse tal resultado, para que nós possamos nos fortificar e nos alegrar de ver que todo esforço realmente gerou resultado. Só que o resultado ele só é válido quando ele gera frutos. E eu quero falar nessa manhã, eu quero finalizar essa gravação com uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então abra seu entendimento, abra o seu coração. Nós precisamos voltar para a nossa origem. Nós precisamos saber quem somos e de onde viemos e por que estamos aqui. Quando eu entendo quem eu sou, eu entendo que eu sou filho.
e que eu tenho um pai, e que esse meu pai é Deus. Então, sobre a minha vida vem um ato de autoridade. A ação através da paternidade de Deus, ela me move, ela me cura, ela me salva, ela me direciona, ela me posiciona. Eu vejo que na nação existe uma grande distorção sobre os papéis entre os pais e a mãe. E quando nós temos filhos criados sem o papel do pai ou sem o papel da mãe, nós criamos uma geração doente. E uma outra oportunidade eu quero gravar um vídeo sobre isso, sobre o poder da autoridade que os pais exercem sobre os seus filhos. Mas nessa manhã, se você tem possibilidade, abra sua Bíblia comigo. Eu sempre falo que como nós sempre estamos envolvidos no ramo automotivo, eu tenho um vocabulário de muito fácil entendimento. Eu sempre falo que quando compramos um carro com muita tecnologia, a primeira coisa que nós fizemos é abrir o porta-luva e ler o manual para entender todo o funcionamento desse carro. Então, quando você foi gerado, quando você nasceu, Deus também trouxe, porque você é de alta tecnologia, de alto padrão, você é fora de série, você não é convencional, você é fora de série. Então Deus, ele também deixou pronto o nosso manual. E esse nosso manual, ele vai nos conduzir a uma vida melhor. Ele fala sobre tudo o que precisamos. Esse manual se chama Bíblia Sagrada. Então, você pode abrir sua Bíblia agora, talvez no celular, no iPad, ou no papel, na Bíblia mesmo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Crônicas 7:14. E eu vou ler para você. Esse é o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa palavra é uma promessa tanto para mim como para você. É para a nossa geração, é para o nosso tempo, é para hoje. Então, se nós seguirmos essa palavra, o avivamento estará começando na sua casa. Eu desejo nessa manhã que Deus abençoe você, que a graça do Pai e o entendimento do Senhor venha sobre a sua vida. Lembre que esse é o momento de você aproveitar a mesa da sua casa para ter maior comunhão e entendimento quem você é em Deus. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.